Eu passei a semana inteira conversando com os meus pares do YouTube, conversei com vários YouTubers, troquei algumas palavras no Twitter com o Sérgio Frias, mandei uma mensagem pro Leven, ele não me respondeu. Passei a semana inteira, gravei um vídeo onde eu dizia e disse para todos esses YouTubers a minha tese. Eu dizia que essa reunião do Conselho Deliberativo não poderia acontecer, porque Jorge Salgado, junto com Carlos Osório e Roberto Duque Estrada, haviam criado um ambiente político para aprovação da SAF, para induzirem os conselheiros a votarem o que eles quisessem. Mesmo não tendo a proposta, mesmo questionando a forma como estava sendo feito, eles criaram um ambiente político para que nessa reunião, eles conseguissem aprovar tudo que eles queriam. O Gilberto Benemérito disse em uma live que eles iriam ver se colocavam lá 95 beneméritos, que iria ter briga, que eles iriam endurecer aquilo ali. E eu dizia: olha, vocês estão lidando com bandidos, com mercenários, com pessoas que não querem o bem do Vasco. Está muito obscuro. Eles podem fazer esse discurso que são vascaínos, mas de vascaínos eles não possuem nada. Pois bem, falei que precisavam conseguir uma liminar, um mandado de segurança, enfim, fazer qualquer coisa para impedir que a reunião acontecesse. Não fizeram absolutamente nada e foram para a reunião. E durante essa reunião, no início, houveram várias interrupções, várias falas, questionando o rito, questionando aquela sequência, aquele atropelo. Quando passou para a fase de deliberação, propriamente dita, que era a modificação do estatuto, em que eles apresentaram ali na Vasco TV as alterações que eles estavam propondo, e isso o Carlos Fonseca, o presidente do Conselho Deliberativo, que fique bem claro e que vocês gravem este nome, Carlos Fonseca, e vocês vão entender por que eu falo esse nome, que passou a apresentar aquela proposta de alteração. Vários beneméritos e várias pessoas, vários conselheiros pediram a fala para se posicionar, para deliberar, para sugerir modificações, suspensão, enfim. E nessas falas estava previsto que o Duque Estrada falaria. E ele foi jogando, chegou a vez dele, ele jogou para o fim, falou: não, eu vou falar depois. Quando chegou a vez do Itamar, o grande benemérito Itamar, ele falou que gostaria de falar para o fim. O Carlos Fonseca concordou e passou a palavra para o Duque Estrada. E o Duque Estrada fez aquele discurso eloquente, defendendo as alterações, tentando e conseguiu induzir os conselheiros a votarem tudo aquilo que eles queriam modificar. Normal, a gente sabia que isso iria acontecer. Entretanto, quando o Duque Estrada terminou a sua fala, estava inscrito para falar o Sérgio Frias, o Itamar e mais 2 conselheiros. Nesta hora, um conselheiro virtual, que estava virtual, pediu a fala e o Carlos Fonseca concedeu,
E ele disse que muitos já haviam falado. Lembrem-se, quem foi o último a falar? Duque Estrada. Que muitos já haviam falado que no máximo o regimento dizia que 4 debatendo ali, falando, expondo, já era suficiente para os conselheiros entenderem a proposta e que não precisava mais, que ele sugeriria ao Carlos Fonseca que ele fizesse uma consulta a todos aqueles conselheiros, e lembrem-se, eram 120 da Mais Vasco e 30 da Sempre Vasco, para eles deliberarem se permitiriam ou não que os demais, os 4 finais, falassem, ou se passasse logo o encaminhamento para a votação. Neste momento, os beneméritos que se encontravam ali, que estavam prontos para falar, começaram a questionar a mesa o senhor Carlos Fonseca. O Sérgio Frias levantou-se e se dirigiu até a mesa e foi contra-argumentar com o Carlos Fonseca. E pasmem, o Carlos Fonseca mandou chamar os seguranças para um benemérito do clube. Com uma arrogância extrema, uma prepotência extrema, que na minha modesta opinião caberia uma ação, um processo contra este cidadão que se considera dono do Vasco, desrespeitoso, petulante, combinado com essa diretoria golpista que jamais me representará. E ficou bradando ali, ficou dizendo e chamando os seguranças para poder retirar o Sérgio Frias ali da frente. E nesse momento os beneméritos que estavam ali para votar se levantaram e se retiraram da reunião. E, para mim, foi a melhor coisa que eles fizeram. Não se pode pactuar com esta safadeza, com esse arbítrio, com essa arrogância. Tudo isso que está acontecendo é muito lesivo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, é uma vergonha. Isso que o senhor Carlos Fonseca fez é uma vergonha. O que Jorge Salgado, que se sente o dono do Vasco, ele junto com Carlos Osório e Duque Estrada, mandam e desmandam, desrespeitam, atropelam todos os itens, todas as cláusulas do estatuto, querendo aprovar a venda do clube para 777. De qualquer forma, e isso precisa ser freado. Então, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu nessa reunião, foi a saída desses beneméritos, desta reunião vergonhosa para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui abro um parênteses dizendo que não importa se o torcedor vascaíno deseja a SAF, não importa porque o Jorge Salgado, junto com Carlos Osório, criaram este circo, este ambiente político para a aprovação do que eles querem. E o torcedor, que está carente de tudo, ele quer um time vencedor e não consegue enxergar o buraco que eles estão metendo o Vasco da Gama. Então, meus amigos, com a saída desses beneméritos, eu deixei de assistir esta reunião. Eu já tinha dito para mim mesmo que eu não iria assistir, porque
Me dá ânsia de vômito ver aquele teatro todo. E eu espero, de coração, eu espero do fundo da minha alma que esses beneméritos, grandes beneméritos, Luiz Roberto Levenciano, Roberto Monteiro, tenham vergonha na cara e tenha sangue nas veias e vá para cima desses safados, desses pilantras que estão lá dentro do Vasco da Gama, se sentindo os donos e entregando o que não é deles. Que o brilhante advogado Luiz Roberto Levenciano possa usar de toda a sua habilidade, e aí eu deixo a minha modesta contribuição. Tem que ser um movimento político no judiciário. Derrubem esses canalhas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu agora enxergo uma possibilidade muito grande, judicialmente falando, de colocar essa corja de vagabundos que estão no Vasco da Gama querendo vender o clube, deixando os torcedores, muito considerável a quantidade de torcedores que não quer a venda do Vasco, aflitos.